Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são confissão de pecado, a confissão de pecado, o perigo do pecado não confessado e terceiro, confissão de pecados, um caminho para a cura e restauração. Nosso texto áureo se encontra em Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A verdade prática diz que para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, nós precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. A palavra-chave é confissão. Então, o primeiro tópico, a confissão de pecado. Primeiro subtópico, definição. Então, o verbo confessar, do hebraico yadá, ele aparece como jogar, como atirar, como lançar, também com o sentido de tomar conhecimento, de saber e também de reconhecer. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 33 diz: quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa. Então aqui está falando sobre a palavra confissão. Palavra confissão. Então, se pecou e se converteu, se arrependeu e confessou, aí o Senhor vai ter misericórdia. Salmo 32, verso 5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, se houver o verdadeiro arrependimento, a verdadeira conversão e a confissão, com toda certeza o Senhor vai perdoar todas as nossas maldades, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. Então, o verbo grego no Antigo Testamento é yadá, no Novo Testamento aqui para confessar é homologeu, que significa concordar com, significa consentir, significa conceber. Romanos 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então ficou simples, né? Confessar com a boca e crer com o coração. Pronto, está salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O segundo subtópico fala sobre a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico ele traz a ideia de reconhecer o pecado, ou seja, de um arrependimento e fazer a sua confissão. Então, reconhece o pecado e faz a sua confissão. Se arrepende e faz a sua confissão. 1 de João 1,9. Se é uma condicional, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu pequei, não tem mais perdão para mim. Tem sim. Então, se você se arrependeu, com toda certeza, você se arrependeu porque você está pensando, está preocupado com isso, então significa que se arrependeu. Então, se você realmente se arrependeu e confessou os seus pecados, ou confessar os seus pecados, olha só o que diz o versículo: Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de todo o mal. Então, quando que eu preciso confessar? É uma pergunta. Então, quando pecar, ou seja, todas as vezes que pecarmos, nós precisamos confessar o nosso pecado. Né? Eu peco individualmente, depois eu peço perdão por atacado. Não, eu tenho que pedir perdão por cada pecado cometido. Cada pecado cometido, eu tenho que pedir perdão especificamente pelo próprio pecado. Então, os pecados cometidos, eles podem ser contra Deus, mas eles podem também ser contra um irmão. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar é réu de juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Olha só o perigo que ele está dizendo aqui. Se você ficar com raiva, ficar com ira, ficar com ódio do seu irmão, já pode ser réu de juízo, já pode ser condenado ao fogo do inferno. Segundo o ensino bíblico, somente depois da confissão de pecados é que se poderia viver uma vida de oração e comunhão com Deus. Então é necessário que haja confissão de pecados para depois ter uma vida de intimidade com o Senhor. Salmo 66, 18.
se eu atender à iniquidade no meu coração, olha só, a iniquidade ela está dentro do meu coração, ela está lá, o tempo todo, ela não saiu de lá, ela continua, mas eu já me converti faz mais de 20 anos, a iniquidade ela continua no nosso coração. Agora, se eu der ouvidos a ela, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Também tem a oração pública do publicano e do fariseu, que está em Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14, e ele diz quem que foi realmente perdoado, quem que foi purificado, aquele que fala assim, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de todas as minhas coisas, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é oração, irmão? Isso é oração. Só que, diante de Deus, quem foi purificado? O fariseu e o publicano. O publicano fazia assim, ó, não conseguia nem levantar a cabeça, mas baixava a cabeça, batia a mão no peito, ó, miserável pecador que sou, tem misericórdia de mim, ó Senhor. Olha só, quem saiu justificado? Aquele que pediu misericórdia, aquele que clamou por misericórdia, não aquele que disse todos os benefícios que ele fazia, tudo aquilo de bom que ele fazia, mas sim confessou todos os erros dele, aí sim saiu justificado. Terceiro subtópico fala sobre o símbolo da confissão de pecado. Então, no ato da confissão, a pessoa reconhece os pecados cometidos e, por isso, ela se sente indigna de estar na presença de Deus. Cada pessoa que reconhece que é pecador, ela se sente indigna de estar na presença de Deus. Romanos 3, do 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo sequer. Então, a pessoa que chega diante da presença de Deus achando que é alguma coisa, achando que pode alguma coisa, que tudo que ela fez beneficiou o Senhor, olha só, não há um justo sequer. Paulo está escrevendo aos Romanos, não existe um justo sequer, nem um sequer. 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Então todas as nossas justiças são consideradas para Deus como trapo de imundície. Então não se valha das suas justiças. Eu não posso me valer das minhas justiças, porque para Deus são como trapo de imundície, são como um pano sujo. Sabe aquele paninho da cozinha, da pia lá, que fica todo sujinho? Aquele paninho lá são as nossas justiças, olha só. Então, em arrependimento sincero, busca o que lhe é garantido por Deus por meio da palavra de Deus. Ou seja, o quê? O que nós buscamos? O perdão. O perdão é algo que é garantido pela palavra de Deus, desde que nos arrependamos, nos convertamos e confessemos o nosso pecado. Então, a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. O resumo desse tópico diz que o ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer sua confissão. Reconhecer quem? Reconhecer o pecado, reconhecer tudo aquilo que nós fizemos de errado e fazermos a confissão ao Senhor. O segundo tópico, o perigo do pecado não confessado. Primeiro subtópico, os males dos pecados não confessados. 1 de João 1,9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Agora, irmãos, quem ignora a confissão de pecado e esconde e oculta, vive uma vida de aparência e também de morte espiritual. Está morto espiritualmente. Parece que vive, tem nome de que vive, mas está morto, como aquela igreja do Apocalipse. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se. Olha só, quem está em pecado, o que faz? Vai se esconder. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Fez coisa errada, qual que é a tendência natural do ser humano? Se esconder ou esconder o seu erro. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, também procurou ocultar os seus pecados e foi ficando cada vez pior. Imagina, cobiça, adultério, mentira, engano no caso, né? E assassinato na sequência. Então foi tudo acontecendo e foi virando uma bola de neve. Segundo Samuel 11,15 diz assim, escreveu na carta dizendo: Ponde a Urias na frente da maior... Aqui é Davi que escreveu a carta para entregar na mão de Joabe. E olha o que ele escreveu, o conteúdo dessa carta. Ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Vocês vão no lugar que a peleja está mais renhida, que está mais difícil, está mais concentrada. E aí vocês vão para esse lugar e sai todo mundo e deixa Urias lá para que ele morra. Olha só, a sentença vem. Logo na sequência, no subtópico 3, a gente vai falar da sentença, o que aconteceu. Está lá em 2 Samuel 12, do 9 ao 14. O segundo subtópico fala sobre as consequências do pecado de Adão e Eva. Gênesis 3, 14 a 19. Então o Senhor disse à serpente, olha só, ninguém ficou sem punição, todo mundo recebeu a sua justa punição. Então primeiro, Deus pegou a serpente, não é isso? Então disse o Senhor Deus à serpente: Porquanto fizeste isto,
maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, a sentença da mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. E ele te dominará. Até então, ambos dominavam juntos. Agora não, agora ele te dominará. Foi uma das consequências do pecado. Uma das condenações da mulher. Versículo 17. E a Adão, agora é a vez de Adão. Falou com a serpente, falou com a mulher, agora veio a vez de Adão. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, te dei ordem, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha só, já prejudicou até a terra. O pecado do homem prejudicou até a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha só o que vem depois. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então, peraí, não produzia espinhos, não produzia cardos, não produzia nada de ruim, era só coisa boa. Agora não, agora a terra está amaldiçoada e ela vai produzir isso aí, e ele vai comer da erva do campo, como já era a comida dele normalmente. Então, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, agora você vai ter que trabalhar para poder comer. Era só você colher, era só você comer, simplesmente assim. Agora não, agora você vai ter que trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Você veio da terra, e para a terra você vai retornar. Então, além disso, eles perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou, que foi o jardim do Éden. Então, Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, uma espada pegando fogo, que andava ao redor, ou seja, revolvente, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, para que ele não retornasse mais para esse lugar. As consequências do pecado de nossos primeiros pais, ou seja, lá de Adão e Eva, eles não se limitaram a eles, mas passaram a todo o gênero humano e natural. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem, lá Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, através do pecado a morte entrou no mundo. Assim também a morte passou para todos os homens. Por isso que todos pecaram. Terceiro subtópico fala sobre as consequências do pecado de Davi. As consequências do pecado de Adão, agora as consequências do pecado de Davi. Então, o rei Davi, ele pagou um alto preço com o seu pecado. Segundo Samuel 12, do 10 ao 12 a gente vai ler, mas se você quiser continuar até o 14 fala sobre isso daí, tá? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Sempre vai ter morte na tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Dentro da sua própria casa vai surgir o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Aconteceu isso? Isso se cumpriu. O próprio filho dele se levantou contra ele e dormiu com as mulheres dele no meio do pátio, todo mundo observando, todo mundo vendo. Versículo 12. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante todo o sol. Realmente Deus falou e Deus cumpriu. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando seu pecado, Davi ele foi se enfraquecendo cada vez mais. Olha só, Salmo 32, versos 2 a 4. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí o Salmo 51 ele mostra a confissão, reconhecendo todos os seus erros. Salmo 51, versos de 2 a 4. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O resumo desse tópico diz que a palavra de Deus mostra a necessidade de se confessar o pecado e deixá-lo, e assim então alcançar o perdão. O terceiro tópico fala sobre a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Primeiro subtópico, confessando o pecado a Deus. Então,
Jesus pode perdoar pecados? É uma pergunta que eu lhe faço. Jesus pode perdoar pecados? Mateus 9, versículos 2 e 6 vai dizer assim, ó. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Versículo 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade e poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ou seja, qual que é a resposta? Sim, Jesus tem poder para perdoar pecados. Alguém mais pode perdoar pecados? Olha só, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 12. Então, nós podemos perdoar pecados cometidos contra nós. Nós não podemos perdoar a pessoa, nós podemos perdoar os pecados que ela cometeu contra nós. O resto ela vai ter que se acertar com Deus. Então, aliás, nós não podemos, nós devemos, nós precisamos perdoar para que nós possamos também ser perdoados. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Está vendo que está condicionado aqui? Para eu receber, eu desejo muito receber o perdão, mas para receber o perdão eu também preciso liberar o perdão, eu preciso perdoar. Então eu perdoo não é porque eu sou bonzinho, eu perdoo porque eu sou inteligente. Então, de modo geral, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra lá no Calvário. Então, mediante o que Ele fez por nós, nós podemos ser perdoados. O segundo subtópico fala sobre alcançando cura e também restauração. O texto áureo ele nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e sofrimento emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, isso é humildade, irmão. Confessar pecado é sinal de humildade. Vive uma vida mais leve, mais tranquila. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É o texto áureo, tá? Mas o que confessa e deixa, abandona, alcançará a misericórdia do Senhor. Então, todo esse processo de confissão e abandono de pecado, ele revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus, através de quem? Através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós, segundo aos Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus, através do seu Filho Jesus, nos reconciliou com Ele. Lembra do pecado de Adão lá atrás? Então o pecado nos afasta de Deus, tem um abismo entre nós e Deus. O homem tenta, através de todas as religiões, retornar a Deus, mas não consegue. Então Deus ele cria, através de Jesus, um novo e vivo caminho que nos leva de volta a Ele e nos reconcilia. O próprio Deus nos reconciliou com Ele. Nós pecamos contra Ele, nós erramos contra Ele e Ele que se reconciliou conosco. Olha só, isso é humildade ou não é? Então Ele se reconciliou conosco através do seu Filho Jesus. Ele enviou o seu Filho Jesus para que nós nos reconciliássemos novamente com Ele. E também nos deu, para cada um de nós, Ele entregou o ministério da reconciliação. Então, da mesma forma que nós somos reconciliados por Deus, nós temos que nos reconciliar com os nossos irmãos. Mas foi o meu irmão que pecou contra mim. Olha só, Deus pecou contra você? Não, foi nós que pecamos contra Deus. E Deus ele se reconciliou conosco. Então, mesmo que, ainda que o nosso irmão tenha pecado conosco, nós temos que nos reconciliar com Ele da mesma forma que o Senhor fez conosco. Então quem faz assim encontra um caminho de cura e de restauração. Olha só que bênção, nós vamos atrás da reconciliação e nós somos curados, nós somos restaurados. Isso é a maior bênção que pode ter. Resumo desse tópico diz que a confissão de pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, da alma e do espírito. Então nós somos seres tricotômicos, então para que nós sejamos curados por completo, temos que nos arrepender e confessar os nossos pecados. A conclusão diz que em nossa caminhada cristã, nós estamos sujeitos ao pecado. Todos nós, não importa quem nós somos, que grau que nós atingimos, se é pastor, se é apóstolo, não importa que grau que atingiu, todos estamos sujeitos ao pecado. Então, outra coisa, encobrir e viver de aparência não é uma opção para o caminho de cura e de restauração. Nunca vai ser curado, nunca vai ser restaurado se encobrir, se ocultar, se viver uma vida de aparência. Nunca. Então é necessário que haja confissão. Então logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão
do pecado praticado e a resolução, a decisão firme de abandoná-lo de uma vez por todas. Então quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Quer receber a misericórdia divina sobre a sua vida? Se arrepende e confessa o teu pecado. Aí sim, Deus vai entrar com misericórdia, vai entrar com perdão, restauração para as nossas vidas. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, sua saúde, seu ministério e até suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.